bom dia, Sueli, bom dia, Graciele. Vocês conseguem me ouvir bem? Me confirmem, por favor. Obrigada, Sueli. Vamos iniciar em 3 minutos. Ah, que bom. Bom dia, Rosângela Costa. Bom dia, Ravena. Então, deu 9 horas, né? Deu o nosso horário. Bom dia a todos. A Ana que entrou agora. Então, vamos iniciar com uma mensagem do livro Sinal Verde, né? Do médium Chico Xavier. A mensagem de número 25, com o título Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúrias ou ingratidão. Disse o notável filósofo: uma criatura irritada está cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento,
lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Que mensagem interessante, né? Então, vamos para a nossa prece, para que possamos nos harmonizar, né, nesse momento. Quem desejar, pode fechar os olhos, se assim quiser. Senhor Jesus Cristo, Mestre amado e querido, nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade infinita, pela tua misericórdia diante de espíritos tão ignorantes como nós ainda o somos. Abençoa-nos nessa manhã, dá-nos força para passar pelas provações físicas e espirituais das nossas vidas. Abençoa os nossos familiares, principalmente aqueles que estão doentes do corpo físico e da alma. Que as palavras dessa manhã possam iluminar a nossa alma e dessa forma iluminar também os nossos corpos físicos, que possamos ser luz, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje fomos convidados, né, para fazer a palestra com o tema Enfermidades são lições valiosas à nossa trajetória. E esse tema ele é muito interessante, né? E ele dá um debate grande. Então, por isso que eu escolhi essa mensagem do livro Sinal Verde, né? Que é a mensagem do nome Preocupações. Porque quando nós falamos de enfermidades, logo vem na nossa cabeça o medo, vem na nossa cabeça a preocupação. E aí, os sentimentos de medo, de preocupação, as energias que eles provocam, nos adoecem. E esse tema, enfermidades são as lições valiosas na nossa trajetória, eu gostei muito desse tema sugerido pelos nossos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, porque está falando de trajetória. E por que está falando de trajetória? Está falando de trajetória porque nós somos espíritos. Então, para falar de enfermidade dentro da doutrina espírita, é necessário lembrar que nós não somos corpos físicos. Nós somos um espírito. E esse espírito que eu sou, ele tem uma trajetória. Essa não é a minha primeira vida, né? Então, a doutrina espírita já nos ensinou sobre isso. Então, para entender as enfermidades do meu corpo físico, eu preciso entender a minha trajetória enquanto espírito. Olha que interessante, né? Porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então, a enfermidade vem e nós entramos em um desespero profundo. Por que isso acontece? Porque nós esquecemos dessa trajetória que nós já percorremos enquanto espírito. E como a mensagem do livro Sinal Verde falou, para quem entrou agora, algumas meninas entraram agora, a mensagem disse o quê? A mensagem nos disse que nós já passamos por dificuldades, nós já vencemos essas dificuldades. Então, a dificuldade que eu estou passando agora, ela vai passar, eu vou superar, né? Então, nós temos que lembrar disso. O espírito precisa de experiências para crescer. E as enfermidades, elas não são castigo, elas são uma experiência que, por causa da minha trajetória, eu estou precisando vivenciar agora. É fácil pensar assim? Até mesmo no meio espírita, não é tão fácil passar por uma enfermidade, né? Mas a doutrina, ela é consoladora, é o consolador prometido. Então, o que ela fala sobre enfermidades nos consola. Mas é interessante que ela também é rígida. Por quê? Porque a doutrina nos diz que as enfermidades são uma responsabilidade nossa. Enfermidade não é um castigo que veio lá de fora, não foi uma praga que uma pessoa me jogou, né?
como algumas pessoas pensam. Não, enfermidades que nascem, brotam no meu corpo físico são uma responsabilidade minha por causa da minha trajetória de espírito imortal. Então, hoje nós estamos aqui estudando a doutrina, mas nas vidas passadas, o que foi que nós fizemos das experiências, o que foi que nós fizemos com as pessoas que nós encontramos no nosso caminho? O que foi que nós fizemos dos trabalhos que Deus colocou no nosso caminho? Isso tudo hoje está se refletindo no nosso corpo físico. Então, um corpo físico saudável, um corpo físico, uma mente saudável, que hoje é algo tão difícil, é você encontrar uma pessoa que você possa dizer, essa pessoa tem uma mente saudável. É mais fácil encontrar uma pessoa que tem o corpo físico saudável, sim, mas a mente hoje é muito difícil, meus irmãos. E aí, tudo isso que eu fiz nessa minha trajetória se reflete hoje. Então, a doutrina espírita ela é maravilhosa porque ela me tira daquela posição da vítima e mostra que eu sou responsável pelas enfermidades que eu vivo hoje. Então, nenhum de nós, meus irmãos, quer sofrer, nenhum de nós quer adoecer, mas nós nos esquecemos que a doença que se manifesta no corpo físico, ela é um alerta para o espírito, é um alerta para que eu, enquanto espírito, pare e pense, tem algo em mim que é a porta para essa enfermidade. Tem algo em mim que está me adoecendo, e já está visível no meu corpo físico. Então, é isso que as enfermidades são. Elas são um alerta ao espírito de que ele precisa parar, refletir, que ele precisa trabalhar sua reforma íntima, porque tem algo aí que está abrindo portas para enfermidades, né? Então, a enfermidade não é para que a gente entre em desespero, é só um alerta. Você é um espírito, é Deus nos acordando, é da lei de causa e efeito. Você realizou algo que te fez adoecer. E o que faz um espírito adoecer? Porque a doutrina espírita, ela nos ensina o quê? Que primeiro o espírito adoece, né? Então, eu vou ali acumulando aquela enfermidade no meu perispírito. Só que vai chegar um momento que isso vai se expressar no meu corpo físico. Então, como eu me adoeço enquanto espírito? Então, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar o quê? Emmanuel nos ensinou uma pequena frase que está lá no livro Pensamento e Vida. E essa frase, se nós realmente conseguimos colocar isso em prática, nós vamos ter um corpo são, uma mente sã, um espírito são, né? Então, a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha só essa frase que o Emmanuel nos ensina lá em Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Meus irmãos, será que nós observamos realmente o que nós estamos pensando? Quais são os sentimentos que nós estamos sentindo agora, assistindo essa live? Será que nós observamos os sentimentos que eu estou sentindo agora, assistindo essa live? Será que eu observo as minhas emoções diante das situações? Ou será que eu vou vivendo a vida, ela vai me levando e eu vou passando pelas tribulações, eu vou me desesperando, eu vou sentindo medo e eu vou adoecendo e eu não observo isso, eu vou vivendo.
Mesmo lendo as obras espíritas, eu não paro para observar que a mente é o espelho da vida em toda parte. O que eu penso pode me adoecer ou pode ser minha cura. O meu sentimento pode me adoecer. As minhas emoções podem me adoecer. Eu assisti uma palestra da palestrante Maíse Braga. E ela conta várias histórias do Chico Xavier. E ela contou uma que eu achei bem interessante. Eu acredito que a maioria aqui deva ter visto essa palestra. Ela disse que uma vez uma pessoa perguntou para o Chico Xavier se ele tinha medo de alguma coisa. E ele falou que ele tinha medo da inveja. Ele tinha medo do sentimento. Ele tinha medo da vibração que esse sentimento provoca, das energias que esse sentimento traz, né? Então, olha aí a necessidade de refletir sobre os meus sentimentos e minhas emoções. Porque quando eu sinto inveja, a primeira pessoa atingida por as vibrações da inveja sou eu. Essa energia, essa vibração, ela vai ficar no meu perispírito. Vai ser um pontinho negro ali no meu perispírito. E aí, eu não trabalho isso, não trabalho a inveja, eu não assumo que eu sou invejosa, né? E aí eu não trabalho isso, eu vou vivendo com inveja de todo mundo, eu não aceito que uma pessoa consiga um cargo melhor do que o meu, eu não aceito que uma pessoa seja feliz no seu casamento, e eu acho que eu sou a injustiçada, eu sou a vítima, eu fui escolhida por Deus para ser Judas, né? Fui escolhida por Deus para sofrer. E aí, eu, com o tempo, esse ponto escuro que está lá no meu perispírito, eu não trabalho esse sentimento. Esse ponto escuro vai ali adoecendo as minhas células do meu corpo físico. E aí aparece um câncer, aparece outro tipo de enfermidade. Mas eu tô todo dia na academia. Por que que eu adoeci? Se eu corro, se eu ando de bicicleta, se eu nunca fumei, se eu nunca bebi. Mas aí nós não levamos em consideração aquilo que Emmanuel nos ensinou. A mente é o espelho da vida em toda parte. Como que meu corpo pode estar saudável se a minha mente está doente? Se os meus sentimentos são sentimentos doentes, sentimentos de inveja, de raiva, de rancor, eu guardo mágoa, eu não tenho um pensamento bom, eu penso mal de todas as pessoas. Uma pessoa me faz um favor, eu já penso que aquela pessoa é interesseira, que ela quer algo em troca. E aí eu reclamo quando eu adoeço. Então, nós, meus irmãos, precisamos acordar para essas verdades que a doutrina espírita já nos ensina há muito tempo. E quem nos ensinou primeiro foi Jesus. Jesus é o quê? Desculpa, gente, meu cachorrinho tá aqui fazendo barulho. Então, Jesus é quem? É o quê não, né? Desculpa. Jesus é quem? Jesus é o médico das almas. E por que que Jesus é o médico das almas? Porque Jesus não veio curar corpo físico. Mas aí alguém pode estar pensando, a Lília está falando bobagem, porque ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o homem da mão mirrada, mas esse não era o objetivo de Jesus. Sabe por que que ele curou? Porque ele queria tocar todos nós com essas curas da necessidade de curar a alma. Ele queria mostrar para todos nós a necessidade de curar a alma, e ele queria mostrar para todos nós que aquelas pessoas estavam doentes, porque elas estavam doentes do corpo físico, porque estavam doentes do espírito. E, além disso,
ele queria mostrar a todos nós que aquelas pessoas já estavam cansadas, enquanto espírito, que aquelas pessoas elas queriam mudar, elas queriam se transformar. E a enfermidade provoca isso em todos nós. Pode parecer até, mas espírita gosta de sofrer. Não, gente. Espírita não gosta de sofrer. Ninguém gosta. Quem que gosta de sofrer? Mas a doutrina espírita, ela fala a verdade. Ela fala a verdade, né? Então, Jesus é o médico das almas. Quando ele olhava para cada um de nós, ele via a enfermidade primeiro no espírito. Ele entendia por que aquela mulher estava com aquele fluxo de sangue há 12 anos, né, se eu não me engano, porque aquele homem estava com a mão mirrada, porque aquele outro tinha nascido sem a mobilidade das pernas. Ele entendia a trajetória que levou aquele espírito a reencarnar em uma vida na qual ele fosse passar por essa prova. Então, enfermidade é uma experiência que vai nos levar a crescer. É uma enfermidade. A enfermidade é uma experiência que vai fazer com que eu, enquanto espírito, diga: chega, chega, eu não aguento mais, eu preciso mudar. E quando eu falo de enfermidade, eu não estou falando só do corpo físico, eu estou falando também das enfermidades da mente, não é isso? Que é algo que nós temos que trabalhar, cuidar muito hoje em dia, não é isso? Então, a doutrina espírita, ela tem muitas obras que nos falam sobre esse tema, né? Nós temos a Joana de Ângeles, nós temos o livro Plenitude, em que ela tem os capítulos iniciais que falam sobre sofrimento e que são capítulos muito interessantes, que nos fazem pensar que o sofrimento é uma forma de acordar o espírito. Eu, enquanto espírito, preciso transformar. Eu estacionei já por várias vidas, há várias vidas que eu tenho esse mesmo comportamento. Há várias vidas que eu alimento esses mesmos sentimentos. Eu só julgo, eu só condeno o meu próximo. Eu não tenho uma atitude de amor pelo outro. Eu chego em casa, eu trato mal todos os meus familiares, porque eu acho que eu sou a injustiçada e eu tenho esse direito de tratar, de descontar nos meus familiares. Será que nós não estamos vivendo assim já por muitas e muitas vidas? E quando eu ajo dessa forma, eu já estou doente. Eu estou doente. Uma pessoa que só reclama. Eu não agradeço a Deus por nada. Eu não agradeço um favor que alguém me faça. Eu acho que a pessoa está fazendo uma obrigação. Eu não respondo nem um bom dia. Isso não é sinal de doença? Não, não é sinal de doença. Meu corpo físico está ótimo. Não, não é o seu corpo físico. É o seu espírito que está doente. É você. Você não é um corpo. O corpo só é aqui uma roupinha que a gente colocou nessa vida. Mas essa roupinha logo não vai servir mais, né? Então, eu vou ter que trocar de roupa daqui a pouco. Então, a enfermidade na verdade, ela é algo positivo. Parece até, né, loucura falar isso. Mas toda enfermidade é algo que nos faz acordar. Então, eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece algum caso de alguém que nunca bebeu e de repente descobre que está com câncer no fígado. Alguém que nunca fumou e de repente descobre que está com câncer no pulmão. Ora, mas como assim? Por que essa pessoa adoeceu? Então, quando a causa da enfermidade não está aqui nessa vida presente, a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vai nos ensinar, então, que a causa está em uma vida
pretérita. Então, hoje eu tenho consciência que se eu fumar, eu vou adoecer. Se eu beber, eu vou adoecer. Né? Algo vai acontecer. Mas, nas minhas existências pretéritas, eu vivi uma sociedade em que fumar era algo chique. Fumar era uma questão de status social, né? Então, é só a gente olhar um livro de história. E a gente vai passando ali as páginas e nós vamos vendo mulheres lá dos anos 20, por exemplo, né? Então, era algo daquela sociedade. Fumar é bonito, é chique, né? E aí, todo esse abuso que eu fiz do cigarro, que eu fiz da bebida, isso ficou aonde? Morreu com o meu corpo físico? Não morreu com o meu corpo físico. Ficou no meu perispírito. Tudo que nós pensamos fica gravado no perispírito. Toda ação nossa fica gravada em nosso perispírito. Por isso, irmãos, quando nós desencarnamos, lá no mundo espiritual, nós não conseguimos esconder quem nós somos, porque está tudo gravado no meu perispírito. E tudo isso que eu gravei no meu perispírito, ou vai ser para o meu bem, ou vai me fazer muito mal. Então, por isso que a doutrina, ela alerta que nós devemos acordar. Acordar enquanto é tempo. Curar a nossa mente. Curar nós mesmos, mas enquanto espíritos. Adoecer, enfrentar uma enfermidade, todos nós vamos. Mas a forma como nós vamos passar por essa enfermidade diz quem nós somos enquanto espíritos. Né? Então, isso é o que importa. E eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse algo que no primeiro momento eu me assustei. Mas aí, né, sempre vem um anjo bom e sopra uma resposta no ouvido da gente. Foi uma conversa interessante. A pessoa me disse assim, olha, eu acho que Deus é muito vaidoso porque as religiões, né, determinadas religiões nos ensinam a louvar a Deus. Aí eu levei um susto, né? A pessoa falando que Deus é vaidoso. Só que aí veio a resposta, né? Um anjinho bom sopra no ouvido da gente. E o que foi a resposta, né? Era assim, que Deus é Deus. Deus, ele não precisa da minha prece, do meu louvor, como você queira chamar. Mas agora eu preciso da prece. Por que eu preciso da prece? Porque quando eu estou louvando, quando eu estou rezando, orando, como você queira chamar, eu me envolvo em vibrações salutares. Eu me envolvo em vibrações que permitem com que eu consiga me conectar com o psiquismo divino. Eu entro na prece em conexão com o psiquismo divino. E isso alivia, essas vibrações curam. A minha mente tá cansada, tá cheia de problema, tá? Eu só penso em dificuldade. Quando eu paro para rezar, eu entro em conexão com o psiquismo divino. Aquilo já é um alívio, uma bênção para a minha mente. Então, a prece foi nos ensinada por Jesus Cristo, por misericórdia. Porque sou eu que preciso desse momento de oração, não é Deus que precisa da minha prece. Sou eu que preciso, né? Porque nesse momento a minha mente se conecta com Ele e por alguns minutos que seja, eu me envolvo em uma vibração de cura, em uma vibração de luz, né? Então aquela enfermidade que estava aqui crescendo, ela ali por alguns minutos, eu envolvo aquele fluido negativo que está no meu perispírito com as vibrações de Deus, dos bons espíritos, né? Então, essa
frase, né, dessa pessoa, essa ideia, quer dizer, dessa pessoa, ao primeiro momento me assustou, mas aí depois eu vi, nossa, mas é assim mesmo, né? Deus não precisa que eu vá ali rezar, não, eu que preciso. Ele não precisa, né, do meu louvor, da minha oração, né? Então, nós temos que procurar no nosso dia a dia esses momentos de prece, porque esses momentos são importantes para nós enquanto espíritos, porque nós ainda somos muito frágeis. Nós somos muito frágeis enquanto espíritos. Uma hora nós estamos bem, estamos fortalecidos, estamos lendo uma obra espírita, nada me abala. E aí, de repente, vem um problema e nós nos desesperamos. Então, e esse desespero, ele provoca enfermidades. E esse desespero, ele mostra o quê? Que enquanto espírito, eu ainda não internalizei aquilo que está lá no capítulo 2 do livro A Gênese, que é intitulado Deus. E lá no capítulo 2 do livro A Gênese está mostrando os caracteres divinos. E lá está dizendo o quê? Que Deus é bondade, é justiça, é amor, é misericórdia. Então, quando eu me desespero, quando o medo toma conta de mim, quando eu permito que o medo e o desespero sejam tão fortes, me dominem de tal forma que me permite adoecer, é sinal de que eu ainda não internalizei, eu ainda não sinto dentro de mim essas verdades que estão lá no livro A Gênese sobre Deus, de que Ele é amor, é misericórdia e justiça. E algo só acontece a mim quando eu preciso viver essa experiência. Nada chega até mim se eu não precisar dessa experiência. Então, como eu ainda não consigo sentir essa verdade dentro de mim, eu me desespero. Irmãos, quantas pessoas adoeceram, tornaram-se ansiosas a um grau extremo durante a pandemia, simplesmente por medo de pegar Covid. E nem estava no seu plano reencarnatório, você nem pegou, passou a pandemia, você está vivo, mas você adoeceu naquele período, não de Covid. Você adoeceu só por causa do medo. O medo perturbou a pessoa de uma forma que hoje ela enfrenta a depressão, ela enfrenta a ansiedade. É só o medo. E ainda porque nós não conseguimos entender essas verdades de que só chega até mim uma enfermidade se ela fizer parte do meu plano reencarnatório e também às vezes nem está no meu plano, mas ela vem porque eu provoquei, né, de alguma forma, ou porque Deus viu que eu estava indo por caminhos tortuosos, né, e aí a enfermidade é uma forma de me acordar. A enfermidade é uma forma de me acordar, né? Então, eu vi um depoimento do Chico Xavier depoimento falando sobre AIDS, e eu achei muito interessante a forma como ele colocou, né? Que ele falou assim, toda enfermidade é para que o espírito desperte, para que ele está indo por um caminho que não é bom para ele. Então, a pergunta era sobre AIDS, mas ele deu uma resposta falando de todas as enfermidades, né? Elas têm esse objetivo. Às vezes, elas são marcas de uma vida passada, um suicídio que eu cometi na minha vida passada, né? São os excessos da vida passada, são os excessos dessa, porque às vezes a gente fica só nessa história de vida passada, e aí a gente esquece de observar o nosso comportamento na vida presente, né? Que é o principal.
E aí nós estamos aqui falando, meus irmãos, de enfermidade, que elas são importantes ao espírito, importante no sentido de despertar o espírito, né? Para que ele precisa acordar, que ele precisa mudar em algum aspecto da sua vida. Mas será que Jesus nos ensinou uma forma de lidar com as enfermidades? Será que a doutrina espírita traz algo nesse sentido, né? E aí, o exemplo de Jesus foi o quê? Quando ele curava as pessoas, ele dizia: vá e não peques mais. O que é esse não pecar mais? O que é isso? Vá, siga e se transforme enquanto espírito, modifique a sua vida, porque isso que você estava fazendo até hoje só estava adoecendo você. E aí vem a doutrina espírita e nos fala do quê? Ela nos fala que nós erramos. Ok, eu errei. Eu bebi muito na minha vida passada, eu adoeci, hoje eu estou doente. E aí o que é que eu posso fazer para reparar no espírito? Não, o meu corpo físico está doente. O médico falou que não tem mais cura. Então eu vou sentar na cadeira e não vou fazer mais nada. Vou ficar sentadinha ali esperando a hora do meu desencarne? Não. Então, se o corpo físico não tem cura, eu vou curar quem? O espírito. Eu tenho que curar o espírito. E o que cura o espírito? O amor. É o amor que vai me curar enquanto espírito. O amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso? Então, se eu estou nesse momento enfrentando uma enfermidade, ou se um parente meu, nesse exato momento, está enfrentando uma enfermidade em que o médico já avisou a família que não tem solução para o corpo físico, vamos focar na cura do espírito. Vamos focar no amor. Vamos focar na caridade que eu ainda posso fazer. Porque nós temos o exemplo do gigante deitado, né, o Jerônimo, que fazia palestra deitado numa maca. Viajava o Brasil deitado em uma maca. Não é isso? Então, vamos focar na caridade, no amor. Mas eu não posso fazer palestra deitado em uma maca, pois a pessoa que chegar até você e na hora que ela perguntar a você como você está, você vai dizer: eu estou feliz, eu estou grata a Deus, porque eu sei que essa enfermidade que está aqui no meu corpo físico, ela está curando a minha alma. Eu estou reparando, eu estou espiando, ou eu estou provando, né? Então, vamos ser gratos. Meu corpo físico está doente, mas eu vou ser grato a Deus, porque dessa forma eu curo o espírito. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem dessa manhã de hoje. Eu espero que essas palavras tenham iluminado a todos nós para a necessidade da gratidão e para a necessidade da cura do espírito. Porque todos nós, meus irmãos, vamos desencarnar um dia. Não adianta. Todos nós, a qualquer momento, vamos enfrentar ou já estamos enfrentando uma enfermidade. Então, precisamos trabalhar o espírito, melhorarmos enquanto espírito, curarmos o nosso espírito. Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos, nesse momento, fazer uma prece de gratidão a Deus pelas provas que Ele tem colocado na nossa vida. Porque todos nós estamos enfrentando provas, estamos passando por expiações. Nenhum de nós, nesse momento do planeta, né, em um momento de transição, está isento de passar por alguma enfermidade, alguma dificuldade. Então, quem desejar pode fechar os olhos, se não, pode ficar com os olhos abertos. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, muito obrigada pelos teus ensinamentos de luz, de paz, de esperança. Gratidão, Senhor Jesus,
por esse encontro dessa manhã maravilhosa, por essas palavras, que todos nós possamos internalizar essa lição da doutrina espírita sobre a vida, sobre as enfermidades, sobre o espírito. Muito obrigada. Nos abençoa nessa manhã, que possamos ser luz para as nossas famílias, para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Gratidão, Senhor Jesus, que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, por essa oportunidade. Obrigada, Sueli, pelo convite. E que possamos nos encontrar mais uma vez com a nossa fé firme e renovada. Um bom dia a todos.